Optimum Pride! Puking inang yan, Optimum Pride. Kotor sa chipsor ko Messi. Abaga chipsor ko Messi. Ibihin ko Messi. Então coloca macete que lá vem pedrada. Aí galera, beleza? Quero mandar um salve aqui pro Neymar Júnior, beleza? Do PSG, beleza? Salve Neymar Júnior, beleza? Quero ganhar uma camisa sua, hein, beleza? I had a little loaf. Yeah, I had a cut. É isso aí, galerinha, passando aqui para avisar que daqui a pouco tem um grande sorteio de 2 pacotes de cuscuz e uma cuscuzeira. Vai aguardando, já comenta e compartilha. É daqui a pouco.